Agora em Brasília, 9 horas e 15 minutos. O Câmara hoje está de volta e eu vou chamar direto a repórter Carol Nogueira, que está lá no corredor das comissões, onde essa manhã acontece a votação, a retomada da votação dos destaques da reforma da Previdência. Carol, quais são as novidades agora? Vera, a movimentação está crescendo por aqui, alguns deputados já começam a chegar. A gente chamou o deputado Edmilson Rodrigues, um dos primeiros a chegar aqui na comissão para conversar um pouco com a gente. Deputado, sua expectativa para a votação hoje, você acha que conclui essa votação dos destaques? Vamos falar um pouquinho também desse destaque apresentado pelo pessoal que deve ser analisado hoje. O pessoal apresenta uma proposta que é a realização de um referendo nacional. Essa proposta ela mexe tão profundamente no sistema de previdência que a Constituição prevê a participação popular em algumas situações bem especiais. E, neste caso, é necessário que a população seja ouvida para aprovar ou reprovar o que aqui for decidido pela Câmara. Porque o que se percebe é que mais de 70% dos cidadãos brasileiros são contrários à reforma da Previdência. No entanto, os deputados dizem: nós representamos o povo, os senadores também. Se representam o povo, como o povo então está contra aquilo, se o povo foi quem deu o mandato para cada deputado e cada senador. Então nós aqui devemos efetivamente representar a vontade popular. Se aqui os deputados traírem a soberania popular, traírem a vontade do povo, é justo que se realize um referendo para que o povo possa, cada cidadão brasileiro, dizer sim ou não. E dizendo não, ficam valendo as regras anteriores. Dizendo sim, a reforma fica consolidada. Termina de votar hoje os destaques? Possivelmente termina de votar, mas a oposição, nós vamos fazer o possível para procrastinar, dentro, naturalmente, dos recursos regimentais, para que não se conclua hoje, porque quanto mais nós adiarmos, naturalmente, maior a vitória da oposição. E a vitória da oposição é a vitória do povo, porque a reforma realmente ela é muito perniciosa para os trabalhadores brasileiros. Quem também chegou por aqui foi o deputado Júlio Lopes, BP do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia. Sua expectativa, os destaques terminam de ser analisados hoje, na sua opinião? Sem dúvida, vamos terminar hoje, porque a gente precisa votar amanhã a medida que constrói, não é a falência, né? A medida que constrói um novo patamar para os estados endividados. O Rio de Janeiro precisa muito que a gente conclua hoje a votação da Previdência, nós temos maioria, vamos aprovar sem os destaques. Mas nenhum destaque, você acha que nenhum destaque vai ser aprovado? Qual que é a relação também da aprovação aqui na Comissão Especial com o plenário? Você acha que já se vislumbra a colocação da reforma da Previdência em votação lá no plenário também essa semana, assim, uma coisa um pouco seguida da outra? Olha, o governo está construindo a maioria para aprovação em plenário. Nós hoje temos absoluta convicção de que aprovaremos em plenário. A gente está construindo essa maioria consolidada. Aqui, como você viu, a votação foi 23 votos a 14 e certamente no plenário da Câmara nós teremos os 320 votos. E isso deve acontecer logo na sequência, como foi no caso da reforma trabalhista? Nós esperamos que sim, uns 15 dias mais ou menos de prazo para que a gente possa organizar a base. Deputado Edmilson, a gente tem também agora, nesse momento, no plenário, são 8 medidas provisórias trancando a pauta, mais uma outra, algumas medidas provisórias polêmicas da regularização fundiária. Qual a expectativa do senhor para a votação no plenário essa semana? Olha, todas as medidas são polêmicas e são contrárias aos interesses nacionais. Basta dizer que a Refis, que vai perdoar dívidas dos proprietários de terra. O relator, para você ter uma ideia, deve mais de 60 milhões. E ele quer se auto-perdoar. Então, como é que um deputado que deve ao Estado brasileiro relata um processo em que ele se auto-beneficia? Mas se fosse ao relator, eu estaria feliz. Para você ter uma ideia, são 3 bilhões de dívidas de deputados e senadores. Então nós estamos num parlamento que se diz Casa do Povo, mas representa os interesses do grande latifúndio, do grande capital, e como nós sabemos neste país, já se começa a prender gente poderosa. Isso é recente no país, mas continua ainda sendo feita uma festa com dinheiro público para destruir o equilíbrio financeiro do país e a dignidade do povo. E os que defendem essas reformas e essas propostas, essas medidas provisórias, defendem a privatização das terras, doar
terra para concentrar terra, impedir a reforma agrária, impedir a dignidade dos povos indígenas, dos quilombolas, são exatamente os que defendem esse sistema perverso em que os pouquinhos são muito ricos, têm financiamento baseado em corrupção eleitoral para se manter aqui maioria, para eleger senadores, prefeitos, presidentes da República e manter essa máquina de destruição da dignidade, uma verdadeira máquina de moer trabalhadores para garantir a riqueza e o privilégio de uma minoria que, no entanto, está percebendo que o povo está ficando cada vez mais inquieto. Então, essas reformas são tão destrutivas, Carol, e povo brasileiro, que não se pode votar com a presença do povo. Só entra na Câmara agora deputado e servidor credenciado. Sabe por quê? Porque eles têm medo do povo e por isso sitiaram a Câmara. A proposta é tão ruim, eles dizem que é boa. Se fosse boa, os portões estariam abertos para o povo aplaudir. É tão perversa que nenhum trabalhador, nenhuma mulher fraquinha, ninguém pode entrar para aplaudir. Porque não irá aplaudir, nenhum trabalhador pode aplaudir essas destruições à sua dignidade e aos seus direitos. Deputado, muitos assuntos para a gente comentar. Então, o acesso à Câmara dos Deputados é um dos temas que o deputado falou, as medidas provisórias na pauta, a medida provisória do Refis, a medida provisória da regularização fundiária. Bom, primeiro quero cumprimentar o deputado Edmilson pela forma veemente e aguerrida com que ele coloca as suas posições e defende a oposição. Esse é o trabalho da oposição, ele faz com veemência, com força e tem que ser parabenizado pelo seu trabalho. Mas o que nós fazemos aqui é defender a sociedade brasileira. Obviamente não se pode permitir o acesso à Câmara porque a oposição está instrumentalizando agressões aqui, como a gente viu na última sessão. Agentes penitenciários que merecem ser incluídos na reforma da Previdência, para serem inclusive beneficiados por ela, invadiram a Câmara em grande violência, o que não é condizente com a atividade. Mas isso nós estamos tratando, a Câmara tomou as devidas providências que são necessárias. Com relação à medida do Refis, eu queria lembrar ao deputado Edmilson que não são deputados e senadores que estão endividados, a sociedade brasileira como um todo. Milhões de empresas quebraram durante essa grave recessão que nos foi imposta pela forma como o PT conduziu o país nesses 13 anos que esteve à frente do poder. Eles destruíram o país. A gente viu a maior crise econômica de toda a história da economia brasileira computada. Então, obviamente, é necessário que se faça uma forma de reenquadrar as empresas e as pessoas para que elas possam se reinserir no mercado e continuar a trabalhar, refinanciando as suas dívidas. Obviamente, a gente tem que ter cuidados éticos e o deputado se colocou, e eu acho que ele tem razão em alguns pontos. Agora, eu queria só dizer que sem essa revisão e sem essa postura, jamais centenas de milhares e até milhões de empresas poderiam continuar atuando no Brasil. Da mesma forma, sem essas medidas que nós estamos construindo aqui a duras penas, com um combate grande da oposição, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária que virá e provavelmente a eleitoral, a sociedade brasileira não se ajustará, não se preparará para um novo momento de prosperidade, de felicidade e desenvolvimento. O que a gente precisa, meu amigo, minha amiga, é ajustar as contas do Brasil para que você no futuro possa receber a sua pensão, seus filhos e netos tenham um futuro de maior tranquilidade, com a economia crescendo constantemente, de uma forma mais lenta, mas mais permanente, de forma a você embasar a sua vida com mais prosperidade e felicidade. Deputado Júlio, para a gente encerrar, o senhor fez um aceno aí, os agentes penitenciários podem ser incluídos, então, na regra dos policiais ainda? Olha, eu estou lutando muito pelos policiais federais, pelos policiais de uma maneira geral, e os agentes penitenciários são uma carreira muito sofrida que eu espero poder incluir na Previdência. Isso é uma posição pessoal minha. Eu só estou dizendo que lamento a desordem, lamento a forma como eles atuaram aqui, e por isso os portões estão contidos hoje. Bem rapidinho para a gente encerrar também, deputado Edmilson, o senhor está sabendo de alguma articulação nesse sentido? Alguma coisa ainda pode mudar nesse texto? Quando os trabalhadores lutam, a reação do governo é ceder. Os policiais vieram aqui, invadiram, jogaram bomba nos policiais e em 15 minutos o relator mudou, porque o governo é covarde, porque o governo só toma ação para proteger empresários e os bandidos ricos. Não há um trabalhador que seja perdoado nas suas dívidas. Perde um apartamento, uma casa se for financiada. Da mesma forma, os
servidores das penitenciárias não agrediram ninguém. Eu não fugi, porque eles reconheceram que eu voto a favor deles. Quem fugiu foi presidente, relator, os membros da bancada do governo, porque sabem que a proposta é contra os trabalhadores. Agora eu fiquei ao lado dele, aguardando eles entrarem, porque já estava, inclusive, na tela, na proposta do relator, o acolhimento da emenda, e o deputado sabe, o deputado leu, estava na tela à disposição para os agentes penitenciários. Não houve qualquer temor, não houve qualquer, da parte de todos que aqui permanecemos contra... Deputado Júlio, deputado Edmilson, essa discussão... O PPS retirou a sua proposta e depois foi sugerido, o deputado Arnaldo, infelizmente, retirou para que não fosse aprovado. Para ir para o plenário, foi essa proposta do presidente da comissão. Retira para ser votado em plenário. Isso, por isso que o povo se revoltou. E o povo brasileiro está se revoltando. A partir da semana que vem é Ocupe Brasília. Milhares e milhares virão aqui e não terá polícia suficiente para derrotar os trabalhadores. Essa discussão que começou aqui vai terminar daqui a pouquinho lá dentro da comissão e a gente vai estar acompanhando. Obrigada, deputado Júlio Lopes. Obrigada, deputado Edmilson, por participar aqui com a gente. Vera. Obrigada, Carol. Obrigada aos deputados por esse debate.